Olá, esta é a segunda lição deste primeiro trimestre de 2021. E antes de mais nada, feliz ano novo para você, para os seus queridos e para toda a sua família, tá bom? Nós estamos estudando durante esse trimestre o livro do profeta Isaías. E o tema desta semana é crise de liderança. E eu começo com o verso para memorizar da semana, Isaías 6:1, que diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. A lição desta semana trata da crise de liderança da nação de Judá e os tristes e lamentáveis resultados que se seguiram a essa crise. A lição menciona esta declaração atribuída a Confúcio. Ele disse: um povo que não confia mais em seus governantes, de fato, está perdido. Quase sempre as grandes crises em uma organização, seja uma corporação empresarial, uma instituição, um time de futebol ou até uma nação, quase sempre essas grandes crises começam por falta de liderança ou por falta de uma boa liderança. Sem liderança, não há cooperação adequada, não há harmonia de ações. Sem liderança, aumentam os conflitos internos e externos, e os valores são desvirtuados e se perde, às vezes, o propósito daquela organização ou corporação. Quando nós estudamos a crise de liderança do povo de Deus no passado, devemos aprender lições importantes para o povo de Deus no presente. Esse é um dos grandes objetivos da Bíblia, nos ensinar através daquilo que está registrado. E eu pergunto, é possível que a Igreja de Deus também passe por crises de liderança hoje? Parece muito piedosa aquela postura, Deus está no comando da sua igreja, como se isso fosse uma garantia de infalibilidade de sua liderança ou da liderança humana sobre a igreja. E isso não é verdade. Se por um lado temos que ter o cuidado de não assumir uma postura crítica e negativa em relação aos líderes do povo de Deus, por outro lado não podemos ser ingênuos de pensar que eles estão isentos de cometerem erros ou até de serem advertidos por isso. Essa é uma atitude ingênua, sabe? Eu creio que essa ideia é equivocada de Deus está cuidando e nada vai acontecer de errado. Essa postura se torna muito perigosa quando faz com que os próprios líderes se sintam acima de qualquer suspeita. Os grandes desvios dos líderes do povo de Deus no passado devem servir de aviso para que estejamos atentos para a possibilidade de desvios hoje também. O título da lição de domingo é O Rei está morto, vida longa ao Rei. O versículo inicial do estudo dessa semana, Isaías 6:1, que é o versículo para memorizar, começa dizendo assim: no ano da morte do rei Uzias. E na sequência, você pode ver na sua Bíblia, o profeta descreve uma visão gloriosa que ele teve de Deus sentado no seu sublime trono, cercado de serafins de 6 asas, cheio de poder e glória. Uma visão de Deus em sua glória e santidade. E aí ele, Isaías, se sente inferior e completamente indigno e se sente perdido diante de Deus. É quando ele profere essas palavras: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Esta é uma visão impressionante. Então, com essa atitude de Isaías, na sua visão, um dos serafins toca a boca do profeta com uma brasa e diz assim: a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E como começa esse capítulo? Você lembra? No ano da morte do rei Uzias. Essa visão é tida nesse contexto. Você sabe que o orgulhoso rei Uzias foi aquele que foi acometido de lepra, por ter oferecido incenso no templo. Ele não podia fazer isso porque ele não era sacerdote, não era sumo sacerdote, nem sacerdote. Ele se aproximou de Deus cheio de orgulho e presunção. E eu destaco aqui 2 lições importantes para nós hoje. Primeira, a degradação do líder
promove a degradação dos liderados. O povo de Judá é descrito no capítulo 1, como nós já estudamos na semana anterior, né? O povo é descrito como doente, cheio de chagas, né? Desde a planta do pé até a cabeça. E essa condição espiritual do povo era nada mais, nada menos que o reflexo da condição espiritual do seu líder, do rei, né? A segunda lição é esta, né? O orgulho precede a queda. Por causa de sua prepotência, de seu orgulho e presunção, o rei Uzias foi acometido de lepra. E por isso teve que sair do trono, perdeu o trono e foi viver entre leprosos, banido da sociedade. O orgulho precede a queda. E vemos aqui o contraste entre a atitude do rei Uzias para com Deus e a atitude do profeta Isaías. Uzias se aproxima de Deus para oferecer incenso, mas está cheio de si mesmo, né? E o faz à sua maneira, não segundo a maneira de Deus, confiando nos seus méritos, na sua posição, né, nas suas prerrogativas de rei, né? E por isso ele é rejeitado e castigado. Isaías, por sua vez, se sente indigno e se aproxima de Deus com humildade, né, desconfiando de si mesmo, né? Por isso ele é perdoado e santificado e purificado. Eu pergunto a você, como é que você se sente espiritualmente agora diante de Deus? Você se sente pecador, indigno, imerecedor do favor divino? Quem sabe a lembrança dos seus erros lhe fazem sentir mal, lhe fazem sentir como se estivesse completamente perdido? Esse sentimento indica que você está na condição esperada por Deus para que Ele possa tocar nos seus lábios com a brasa viva do seu altar e transformar a sua vida. A lição de segunda-feira tem como título Santo, Santo, Santo. Nessa visão do profeta Isaías, né, descrita no início do capítulo 6, que estamos estudando essa semana, ele vê o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono e os serafins clamavam Santo, Santo, Santo. Eu já comentei um pouco sobre essa cena gloriosa dessa visão do profeta. Mas agora eu quero destacar um aspecto importante dessa sua visão. É que Deus está num alto e sublime trono no templo. Veja como essa visão se encaixa perfeitamente ao contexto da nação daquele momento. O rei Uzias tinha morrido. Era um momento de crise. O povo estava completamente fora dos caminhos de Deus. Isaías poderia então se sentir desanimado e desalentado, né, no meio de uma crise nacional, uma crise espiritual, sem esperança, sem expectativa de restauração. Mas é nesse momento de crise, de grande crise, que Deus se mostra ao profeta num alto e sublime trono no templo. Essa imagem de Deus em seu trono no templo significa, sabe o quê? Que Ele está no controle de todas as coisas. A nação está fora dos trilhos, né? O povo em rebelião contra Deus, mas isso não significa que Deus perdeu o controle. Inclusive, há uma declaração semelhante no livro de Abacuque, que diz assim, um texto muito famoso, né, entre nós, que diz assim: o Senhor está em seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em muitas igrejas, esse texto é usado para que ninguém converse dentro da igreja. Só que não tem nada a ver com isso. O Senhor está no seu santo templo. Essa expressão significa que Deus está no controle. Deus continua soberano e senhor da situação. Agora, veja bem uma coisa. O fato de Deus estar no controle não impediu os desvios de seu povo, não impediu a apostasia do rei, não impediu a apostasia da nação. Ou seja, o fato de Deus estar no controle não limita a liberdade de escolha das pessoas. É por isso que eu já destaquei aqui na introdução da lição dessa semana que nós, líderes de igreja, pastores, administradores da igreja, não estamos isentos de cometer erros. Eu creio que um dos graves perigos que estão rondando a nossa igreja, né, e que vem como consequência da superinstitucionalização, né, é esse perigo de acharmos que estamos protegidos por Deus de cometer erros e de tomar decisões equivocadas. O cuidado de Deus sobre a sua igreja não a livra dos erros humanos,
O cuidado de Deus se revela na forma como Ele vai cumprindo os seus propósitos, apesar dos erros e falhas humanas. Esta consciência deve nos levar a uma atitude de mais dependência de Deus e de mais humildade para reconhecermos as nossas limitações e estarmos mais abertos às advertências que o Senhor nos faz através das circunstâncias e também através das pessoas. Mas veja, da perspectiva do profeta Isaías, diante de toda a crise, certamente foi um alívio para ele ver que o Senhor está sentado sobre um alto e sublime trono, né, no seu templo. Isso significa que Ele está no comando e vai cumprir os seus propósitos na vida do seu povo e na nossa vida individualmente, né, se assim o permitirmos. Lição de terça-feira: uma nova pessoa. Esta visão de Isaías que estamos estudando essa semana nos remete diretamente ao ritual do santuário, especificamente o dia da expiação. Vamos lembrar aqui algumas coisas, né? Primeiro, só o sumo sacerdote podia entrar no santuário e oferecer incenso lá dentro. Isso acontecia uma vez por ano. Já vimos no estudo dessa semana que o rei Uzias entrou no templo para oferecer incenso e foi severamente castigado por esse seu ato. O sumo sacerdote é quem podia fazer isso. Ele tomava as brasas do altar para acender o incenso. Agora veja só a visão de Isaías. Ele descreve a cena do templo e afirma que viu o Senhor. E ele sabia que só o sumo sacerdote poderia presenciar essa cena no ritual típico do santuário. É por isso que ele diz essas palavras, Isaías 6, verso 5, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas aí o que acontece é que o anjo pega uma brasa do altar e toca com ela os lábios do profeta. Veja só, no ritual do santuário, o sumo sacerdote pegava as brasas do altar para acender o incenso. Aqui, o anjo usa a brasa para acender o profeta. Veja, aqui nessa visão, o incenso é o próprio profeta. Os lábios não significam apenas a sua boca ou as suas palavras, e sim a sua pessoa. Você lembra que Jesus uma vez disse que a boca fala do que está cheio o coração. Lábios impuros significam coração impuro. E ele foi santificado pela brasa do altar. Ele, Isaías, é o incenso que vai perfumar o mundo com a mensagem de Deus. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, ele, Isaías, foi purificado pela brasa, fogo. Fogo é símbolo de purificação. E o fogo purificador de Deus muitas vezes aparece em forma de provações. Então, lembre de uma coisa, as grandes provações da vida são grandes oportunidades para o nosso crescimento e a nossa purificação. O segundo ponto, antes de ser enviado a pregar aos outros, Isaías precisou, ele mesmo, ser purificado, ser santificado. Isso nos ensina que o nosso testemunho, a nossa pregação, terão um efeito transformador na vida das pessoas na medida em que nós mesmos tivermos sido transformados pela brasa viva do altar de Deus. Que seja essa a minha experiência e a sua experiência. O título da lição de quarta-feira é Comissão Real, baseada em Isaías capítulo 6, verso 8, que diz assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi purificado, foi santificado pela brasa do altar, que lhe tocou os lábios, e então ele é enviado como embaixador de Deus. Essa resposta de Isaías tem sido inspiração para milhares de pessoas em todo o mundo e em todas as épocas. Um dia eu mesmo me senti chamado por Deus para pregar o Evangelho, para dedicar a minha vida à pregação.
E essa foi a minha resposta também, né? Senhor, eis-me aqui e envia-me a mim. Os primeiros capítulos do livro de Isaías nos mostram que ele já tinha sido chamado para ser profeta antes desse momento, mas aqui há uma confirmação de sua aceitação ao chamado de Deus. E agora com uma condição diferente. Agora ele tinha sido purificado pela brasa do altar de Deus. A sua aceitação foi imediata e completa. Diferente de Moisés, por exemplo, que quando foi chamado por Deus respondeu: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Vemos que ele titubeou, né? Diferente de Jeremias, que quando foi chamado também vacilou. Disse: Senhor, eu não sei falar porque não passo de uma criança. Isaías, por sua vez, responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Temos nesse versículo uma pergunta e uma resposta. A pergunta de Deus primeiro: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E a resposta de Isaías em seguida: eis-me aqui e envia-me a mim. Ambas, pergunta e resposta, estão sobre a mesma base, que é a purificação do profeta. Foi apenas depois de Isaías ter sido perdoado por Deus que o Senhor lhe fez o chamado. Porque estava perdoado, Deus pôde fazer o chamado. Porque estava perdoado, Isaías pôde cumprir o chamado. Vemos assim que a obra de Deus é completa. O chamado que Ele tem para cada um de nós não é feito na base da meritocracia, né? Você arruma a sua vida, abandona os seus pecados e eu lhe dou uma missão a cumprir. Não é assim. É o próprio Deus quem nos purifica, quem nos oferece o perdão, quem nos oferece a transformação, que vão nos habilitar para receber e cumprir o seu chamado para nós. E isso é maravilhoso, né? Você não faz ideia das coisas extraordinárias que Deus quer fazer na sua vida em primeiro lugar e através de você na vida de outras pessoas. Busque também o perdão e a purificação que o Senhor lhe oferece e também responda como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O título da lição de quinta-feira é Apelo Espantoso e está baseada em Isaías 6, dos versos 9 a 13. Essa passagem contém a mensagem que Isaías deveria pregar ao povo. Lembra quando ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim? E então Deus o enviou e lhe deu uma mensagem. E temos aqui um texto difícil das Escrituras. Veja só a mensagem que Deus deu a Isaías. Ele disse: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Que pregação mais estranha, não? Em vez de dar uma mensagem para restaurar a vida espiritual do povo, Isaías iria pregar uma mensagem para endurecer ainda mais o coração deles. Será que é assim que temos que interpretar esse texto? Parece confuso, não é? Eu vou lhe explicar usando uma ilustração. Responda a essa pergunta: o calor do sol endurece ou amolece a matéria? A resposta certa é: depende da matéria. Coloque uma porção de manteiga sólida no sol e ela vai derreter, vai amolecer. Coloque uma porção de barro úmido e macio no sol e ele vai ficar duro, quase como uma pedra. Assim funciona também com a palavra de Deus no coração humano. Se a pessoa recebe a mensagem com uma atitude humilde, com a mente aberta, a mensagem vai sensibilizar e salvar. Mas se a pessoa ouve a mensagem e a rejeita, o seu coração ficará ainda mais duro e insensível. Lembra no Êxodo, no livro de Êxodo, na história do Êxodo, que é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. Essa expressão ocorre 9 vezes no texto, que Deus endureceu o coração de Faraó. Mas também há várias ocorrências de que foi o próprio Faraó quem endureceu o coração para Deus. Então dizer que Deus endureceu o coração dele é apenas, como poderíamos dizer, um recurso literário para mostrar o efeito da mensagem de Deus
sobre o coração do faraó. Por ter rejeitado a mensagem, o coração dele endureceu. Mas como a mensagem foi enviada por Deus, é dito que foi Deus quem endureceu o seu coração. Aqui na história de Isaías, o que acontece é que Deus está apenas prevendo o efeito da mensagem no coração daquelas pessoas. Deus envia uma mensagem dura, é verdade, mas não é para condenar, e sim para impactá-los e levá-los ao arrependimento. Para mim, o melhor exemplo desse recurso usado por Deus, às vezes em forma de ameaça, é o exemplo do profeta Jonas, ou da mensagem de Jonas, do profeta Jonas à cidade de Nínive. Jonas anunciou a destruição da cidade em 40 dias. Mas você conhece a história. A reação do rei e das pessoas foi positiva. Eles se voltaram para Deus em arrependimento e Deus os preservou. Até nas ameaças de Deus, nós podemos ver uma oportunidade para o arrependimento e o perdão. É por isso que não temos que desesperar diante das ameaças de juízo de Deus, e sim ver nelas uma forma diferente de Deus nos convidar ao arrependimento. Nínive foi ameaçada e foi salva. Sodoma não foi ameaçada e foi destruída. Ou seja, para quem está perto, Deus chama com promessas. Para quem está longe, Deus chama com provações. Para quem está fora do alcance, Deus não chama. Então, sabe, o que me preocupa não são as ameaças de Deus, e sim o seu silêncio. Colocar Deus em primeiro lugar pode ser difícil. Neste vídeo, vamos explorar como o exemplo de Abraão pode nos ajudar a colocar a Deus no primeiro lugar de nossas vidas hoje. Abraão tinha 80 anos quando deixou seus bens e sua casa próspera para viajar pelo deserto. Parece loucura, não é mesmo? Quem em sã consciência faria tal coisa? Mas Deus o chamou, e Abraão decidiu colocá-lo em primeiro lugar. Porém, poucos anos depois, Abraão começou a mentir para salvar sua própria vida. Por que o medo que Abraão sentia o impediu de colocar Deus em primeiro lugar? A resposta é tempo e conexão. Ter colocado Deus em primeiro lugar ontem não significa que você automaticamente o colocará em primeiro lugar hoje. A menos que nos submetamos a Ele e o coloquemos em primeiro lugar todas as manhãs, corremos o risco de parar de confiar nele, deixando-o em segundo lugar, ou pior. Alguns de nós ficamos desapontados com Deus quando as coisas não acontecem como esperávamos em nossas vidas. Quando não alcançamos tudo o que almejamos, é fácil nos voltarmos aos nossos próprios desejos e medos. Abrão teve a coragem de desafiar a Deus, exigindo que suas promessas fossem cumpridas. Afinal, ele havia lhe prometido uma terra e descendentes. Em Gênesis 15 ele diz: Senhor Deus, que me hás de dar? Pois ando sem filhos e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Sabe, às vezes precisamos ter algumas conversas sérias com Deus. Você não deve permanecer em silêncio quando tem algo a dizer ao seu Pai Celestial. Você está desapontado? Diga a Ele. Você se sente sozinho quando Ele prometeu estar com você? Diga a Ele como Abrão fez. Deus convidou Abrão para deixar sua tenda e seguir em uma nova direção. Era quase como se o Senhor estivesse dizendo a ele: o teto de sua tenda não é grande o suficiente para acomodar tudo o que posso fazer se você olhar para cima e colocar a Deus em primeiro lugar. Foi aceitando essa promessa que seu nome foi mudado para Abraão. E seu desejo de confiar e colocar Deus em primeiro lugar resultou na primeira referência bíblica ao dízimo. Abraão escolheu colocar Deus em primeiro lugar, e seu exemplo nos inspira a fazer o mesmo. Ao devolvermos o dízimo em nosso pacto, que sejamos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar.
tua face eu quero e espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tua presença transforma, ilumina e me faz cantar. Perto de ti os meus medos se vão, posso continuar. Ver tua face eu quero e espero esse dia então. Tua palavra é meu guia aqui, a tua voz minha direção. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Tu me concedes o tempo e a força, só em teus braços eu vou encontrar esse amor que me sustenta, esse amor que me alcança e me salva. Posso esquecer esse meu passado e descansar nesse teu abraço. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Eu posso confiar, enfim, nesse amor que faz de tudo pra me ver feliz. Amplificadamente, quero desejar a você uma boa noite. Espero que você esteja bem. Você está bem? Sim ou não? Se não tivesse, ia falar? Se não tivesse, ia falar que está bem? Aliás, um lugar bom para você falar que você não está bem é esse aqui. Se você vem para cá e você não se sente à vontade de dizer que não está bem aqui, alguma coisa está muito errada acontecendo. Concorda comigo? Não? Concorda? Nós estamos em sintonia com o céu e esse é o propósito, o projeto, o tema dessa semana que estamos vivendo aqui. Eu quero dizer para você da minha alegria de estar aqui com você. Estava ansiando por esse dia. E me falaram tão bem dessa igreja, que eu falei, eu quero ficar lá e quero comer junto com esse povo. E hoje eu arrebentei, né? Não é não? Hoje eu fiz um estrago lá na sua casa. Semana que vem tem mais. Qual é a pergunta mais importante da vida de uma pessoa? As perguntas da nossa vida, elas tendem a mudar de importância conforme a vida muda também. Talvez para quem esteja num altar,
A pergunta mais importante daquele momento é um sim e um não. E vai dizer não no momento desse, é um horror. Para quem está na porta de uma faculdade, olhando para aquela lista lá para saber se o seu nome está na lista ou não, a pergunta importante é essa, né? Será que eu passei ou não? Para quem está numa sala de espera de hospital, há perguntas importantes a fazer. Para quem está com o ultrassom na frente, para quem está afim daquela mina, tem um monte de perguntas. Nós fazemos perguntas porque a gente, por uma razão óbvia, né? Nós fazemos perguntas porque a gente não sabe. E do começo desse dia até o momento que você for dormir, já parou para pensar a quantidade de perguntas que você fez e você respondeu também? Agora, o que nos inquieta, e quando a gente olha para a Bíblia isso é inquietante, é a quantidade de vezes que Deus faz perguntas. E isso está de cara, ele já começa fazendo pergunta, tipo, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Sim ou não? Claro que sabia. Então por que pergunta? Adão é que não sabia o tamanho da encrenca que ele tinha entrado. Deus sabia. Ele vai, Caim, onde é que está seu irmão? Eu pergunto, Deus sabia onde é que estava o irmão? Claro que sabia, o sangue da terra clamava. Caim estava recebendo uma pergunta que lhe facilitava uma confissão para perdão. Moisés, o que é que você tem na sua mão? Mostra aí o que você tem na sua mão. Queres ser curado? Quem foi que me tocou? Muitas perguntas. Eu preciso te dizer uma coisa e eu não tenho nenhum medo em dizer para você isso agora. Respira. Oxigena seu cérebro que eu preciso falar um negócio para você. Eu vou ler com você daqui a alguns segundos um texto que diz da pergunta mais importante a ser feita para um ser humano. Eu vou dizer para você mais uma coisa e eu digo para você nisso que eu não tenho nenhum medo de estar errado. Se você não souber a resposta para essa pergunta, é bem provável que você não saiba a resposta para nenhuma outra. Então, se você não responder essa pergunta, você também não vai saber responder o que é que você está fazendo aqui. E se olhar para a sua Bíblia, você vai responder pouquíssimas coisas dela, se é que vai responder alguma. Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Qual é o tema da semana de oração? Vocês são sempre tímidos assim? Se for, eu paro de fazer pergunta. Incomoda ficar fazendo pergunta toda hora? Não? Se falar, senão você pode falar. Qual é o tema da semana de oração? E o que é isso? O que é estar em sintonia com o céu? Está conectado, né? Vamos falar disso, e bem. Eu vou falar um negócio para você sério, que é uma das minhas preocupações. Quem estava lá naquela torre, construindo a torre chamada de Babel, queria o quê? Queria o quê? Quem estava fazendo a torre? Você lembra o texto? Edifiquemos uma torre, peguemos esses tijolos, queimemos-los bem e construamos uma torre cujo topo chegue onde? Ao céu. Quem estava construindo a torre de Babel queria fazer o quê? Claro, queria ir para o céu. Nabucodonosor escutou Daniel falando para ele assim, Daniel, Nabuco, sabe a cabeça de ouro que você viu? É você, cara. É o Império Babilônico. O que você acha que Nabucodonosor fez quando ele viu falar que a cabeça de ouro da estátua era ele? Abriu um sorrisão e falou, eu sou o cara. Depois de ti vem outro. Você é o cara hoje. Amanhã tem outro cara. E depois tem outro. E daí? E daí vem uma pedra no final da história, arrebenta tudo, porque é só a pedra que fica. Ele falou, não gostei não. Manda fazer uma estátua de ouro inteira. O que ele estava querendo dizer? Eu não vou passar. Eu sou eterno. E Deus não tem nada a ver com isso. O que Nabucodonosor queria? Céu. Um dia Jesus veio ressuscitar Moisés. E apareceu Satanás lá. E sabe o que Satanás pediu para Jesus? Naquele dia? Queria ir para o céu. Se eu conheço você, se o mundo conhece você, e o seu cristianismo, unicamente pela sua vontade de ir para o céu, você e eu não somos diferentes de ninguém que estava construindo Babel. E ninguém que está numa fila de uma loteria até hoje, porque quem está na fila de loteria quer céu também. A diferença é só o método. E também não é diferente de Satanás. Qualquer pessoa quer ir para o céu. E ninguém precisa ser transformado para querer ir para o céu.
Porque eu quero morar num lugar que não tem Brumadinhos, que não tem chikungunhas, que não tem boletos, que não tem operador de telemarketing me enchendo a paciência, querendo me vender um monte de coisa. Desculpa, pode ser que você seja operador, não é assim que estou querendo dizer. Que não tem um lugar onde as pessoas querem arranhar meu carro, que não tenha lugar onde as pessoas fiquem me maltratando. Quem não quer um lugar desse? Agora, precisa ser transformado para isso? O que é estar em sintonia com o céu? Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 21. O último texto da Bíblia a ser escrito. João estava na ilha de Patmos, recebeu as visões do Apocalipse, escreveu o livro de Apocalipse, não morreu em Patmos, saiu de lá, foi para Éfeso pastorear a igreja lá. E lá em Éfeso ele escreveu o Evangelho de João, portanto foi o último livro da Bíblia a ser escrito, perto do ano 100 já. E quando ele estava terminando, quase antes de morrer, ele escreveu o livro, portanto, se você ler o Evangelho de João, capítulo 21, você está lendo o último capítulo da Bíblia a ser escrito. O que isso tem de importante? Tem de importante que todo mundo já tinha morrido. Tá, e o que isso tem de importante? Que não havia mais testemunhas oculares, não tinha gente que tocou, que ouviu Jesus, nenhum contato sensorial. O que eu estou querendo dizer é que o Evangelho de João foi propositalmente, exclusivamente escrito para pessoas que não tiveram contato com Jesus em vida, aqui no seu ministério. Ou seja, ele é feito para gente que ia se relacionar com Jesus através da sua palavra, para você. E quando João, e quando o Espírito Santo encerra a Bíblia, ele coloca a coisa mais importante da Bíblia inteira neste capítulo. É o TCC da Bíblia. Depois de terem comido, diz o versículo 15, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, o que ele respondeu? Está escrito na sua Bíblia? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Versículo 17, pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Jesus colocou Pedro do lado da fogueira, comendo um peixe, para falar de um assunto que nós amamos falar. E eu apostaria que nós, enquanto humanidade, nunca falamos de algum outro assunto mais do que este. A gente fala muito de amor. Faça um teste imaginário. Tira o amor de todos os livros. O que sobra? Revistas científicas. Algumas, né? Porque as de psicologia têm amor ainda. Tira amor da música. O que sobra? Um rap ou outro. E olha lá ainda, já tem uns rap falando de amor. Tira o amor da história da literatura, tira o amor da escultura. A Mona Lisa foi pintada por um cara apaixonado. Tira o amor das nossas conversas, nós falamos de amor mais que qualquer coisa. E algumas coisas se tornaram famosas por anos, por séculos, pela maneira como se falou de amor. Por exemplo, Romeu e Julieta. Você pode não manjar nada de literatura inglesa e nem saber quem foi William Shakespeare, mas se falar que é Romeu e Julieta, muito antes de ser queijo com goiabada, era uma história de amor, de um adolescente com outro. Lembra aquele amor proibido? Hoje, amor proibido já entre o adolescente e um vampiro, mas naquela época era de um burguês e um nobre. E é uma história de amor. Vou começar uma frase e depois você fala, você conhece. Ela diz assim, ó: o amor é um fogo que arde. Conhece? Sem se ver. Eu sei que você conheceu por outra fonte, mas quem escreveu isso aí foi Camões. Meio milênio. Está aí, ó, mais vivo do que nunca. Vou te fazer uma pergunta. Nós amamos na mesma quantidade, intensidade, qualidade com que falamos de amor? Sim ou não? Claro que não. Se nós amássemos do mesmo jeito que falamos, uau, nem queríamos ir para o céu mais. De fato, a gente fala demais de amor e a gente não faz ideia do que está falando. Eu estou dizendo enquanto humanidade. Vou te fazer uma outra pergunta, para você me ajudar. Porque eu acho
que há algumas dificuldades que a gente tem e a gente mesmo criou para isso. Uma delas é de que amor não combina com a nossa vida. O jeito que o homem escolheu viver em 2019 não tem nada a ver com amor. Me fala uma característica de amor, vê se você concorda. O amor é eterno, sim ou não? Concorda? O amor dura para sempre. Isso? Você gosta de coisas que duram para sempre? O meu mundo, a gente tem arrepios de coisas que duram para sempre. Chega para o seu filho e fala assim, vou te dar um celular, você vai ficar com ele para sempre. Sem chance, cara. Não dá. Alguém me liga, Robson, eu quero te vender um negócio, seja lá qualquer coisa. Eu não sei todas as coisas que eu vou perguntar. Uma eu sei que eu vou perguntar. Quando eu não quiser mais, eu posso acabar com o serviço? Porque não gostamos de coisas que duram para sempre. Namorávamos antes. A gente não namora mais, a gente. Alguns ficam. Aliás, por que a gente chama de ficar um negócio que é exatamente o que a gente não quer fazer, né? A gente não quer ficar, a gente quer dar uns beijos e sair fora. Não é isso? Cadê a galerinha aí que fica? Não é assim? A gente nem casa mais, a gente tem uniões estáveis. Nós não temos amigos mais, nós temos contatos. Amor não tem nada a ver com o mundo. O mundo é feito para ficar obsoleto. Quase tudo que você compra na sua casa vira lixo em menos de 6 meses. Poucas coisas temos entre nós que não são feitas para serem descartadas. Isso diz respeito e muito às nossas amizades e relacionamentos. E muito, e muito. Tem uma outra coisa, e agora eu quero que você me ajude. Levanta sua mão se você tem um amigo, pelo menos um amigo no mundo que você diz assim, esse amigo eu amo. Levanta a mão. Uau, tem gente que está precisando de amigo aí. Mas... Mantenha sua mão levantada se você é casado e ama o cônjuge. Mas se você tiver o cônjuge aí, pode mentir, pode levantar a mão, porque vai dar mais problema do que outra coisa. Casados. Quem está namorando e ama a namorada? Sua namorada estiver perto, levanta a mão, depois você conversa sobre isso. É uma verdade, essa mentira é uma verdade que ainda não aconteceu. Quantos de vocês têm algum animal de estimação que pode afirmar que ama esse bichinho aí? Seja lá o que for. O número é quase equivalente ao de amigos. A última pergunta, quantos de vocês têm filhos e pode afirmar que ama os filhos? Se seu filho estiver presente, levanta a mão, não traumatiza a criança não. Você percebeu que você se enrolou? Com uma pergunta simples, infantil, a gente já se enrola. Uma pergunta simples, e chega. Você ama o seu filho da mesma forma que você ama os seus amigos? Claro que não. Você ama a sua esposa da mesma forma que você ama a sua sogra? Você nem ama a sogra. Eu amo minha sogra. Talvez ela esteja assistindo agora, mas vou dizer para ela que eu a amo, e muito. Apesar de, eu amo. Não, eu amo minha sogra, é gente boa demais. Você ama seus amigos, ou seus filhos, ou seu cônjuge, como você ama seu animal, seu cachorro? Sim ou não? Não, é tudo diferente. Tudo completamente diferente. E a gente chega e chama tudo isso de amor. Aí você fala, você ama? Eu amo morar na praia, eu amo o meu emprego, eu amo comer açaí, eu amo berinjela, eu amo o Corinthians, eu amo meu amigo, eu amo ser o que eu sou, eu amo. E Deus fala, você me ama? Eu falo, amo, Senhor. Ele fala, como? Senhor, eu te amo como eu amo minha mãe. Ele fala, se você me amar como você ama sua mãe, você não é digno de mim. Porque se você não tiver a cara de abandonar pai e mãe por mim, você não é digno de mim. Não, Senhor, eu te amo como eu amo minha casa. Não, nem pensar. Eu não quero saber desse amor. Eu te amo como eu amo meus filhos. Não. Eu te amo como eu amo. Não quero. Mas, Senhor, eu não quero esse amor. Você está chamando um monte de coisa de amor. E eu não chamo nenhuma dessas coisas de amor. Quando eu falo de amor, eu estou falando de outra coisa. Você está prestando atenção em mim? Sim ou não? Porque se você não prestou atenção até agora é a hora que você começa. Portanto, se eu não souber o que é amor, eu não sei mais nada.
Porque um dia alguém chegou para Jesus e falou assim: Jesus, qual é o grande mandamento da lei? Como que ele definiu? Amar a Deus, o primeiro grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Amar. Portanto, lei para Deus é amar e amar. E como que ele termina a frase? Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando ele fala toda a lei e os profetas, ele fala desses dois mandamentos dependem toda a Bíblia. Tira isso e não há uma parede da Bíblia que sustenta. Isso não é minha frase, essa é a frase de Cristo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei. E quando ele fala lei, ele está falando de Pentateuco. Ou seja, tudo que você conhece por escrituras estão em cima deste fundamento. Tudo. Portanto, há uma necessidade radical, antes de eu começar a pensar que é céu, o que Deus falou do que ele pensa sobre sintonia com o céu. Porque o céu é um reino de amor. Se você chegasse para um anjo, tivesse a oportunidade de chegar para um anjo e falar assim, não matarás, ele ia levantar uma sobrancelha para você e falar, que é isso aí? Não adulterarás, ele ia falar, não faço ideia, cara. Não, porque os anjos não conhecem essa lei. E perguntar para um anjo, falar, anjo, o que é mandamento? Ele fala, amar. Amar. Presta atenção nisso. A primeira coisa que você tem que saber sobre o amor, é que amor não é um sentimento. Não é. Vou melhorar a explicação. Essa confusão que a gente gera quando a gente fala que ama o bicho, ama a mulher, ama a casa, ama o carro, ama o emprego, é porque a gente usa, obviamente, a mesma palavra para um monte de coisas que são claramente diferentes. Quando você olha para a Bíblia é muito mais sofisticada nisso, principalmente quando os gregos estão falando. Para aquilo que nós chamamos de uma palavra só, os gregos usavam 4. E elas são bem conhecidas, talvez você tenha ouvido alguns sermões, alguns textos sobre isso. Uma não está na Bíblia, que é a palavra estéreo. Tem muito a ver com compaixão, ternura, fraternidade, aquilo que não exige reciprocidade. É aquilo que você sente quando você vê um necessitado, que você não conhece, percebe a necessidade, seu coração se enche de compaixão e você age. Ele chamava isso de estéreo. Uma outra, ela é um pouco mais comum, é a palavra eros, de onde vem a nossa expressão erótico, que na nossa cultura tem a ver com erótico, é quase a mesma coisa que pornográfico. Mas erótico, no sentido original da palavra, é um amor conjugal, sexual, carnal. Entende? Que você sente pela sua esposa sente por você. Isso é eros. E isso necessita radicalmente de reciprocidade. Concorda comigo? Tem que ser de mão dupla. As duas mais comuns, e são comuns inclusive nas variações da nossa língua, é a palavra filos, de onde vêm as nossas filias todas. Tudo que termina com filia vem de filos. Ou filosofia, filantropia. Filos é um conceito. Está prestando atenção? Tá? Qual é o conceito de filos? Filos, primeiro, na compreensão, ele exige reciprocidade. Você ama e quer ser amado. Segundo, filos, para acontecer nessa definição de amor, ele tem que ter profunda admiração. É o que um fã sente por um ídolo, é que um pai sente por um filho, que uma mãe sente por um filho. Você quer saber o que é filos? Faça uma programação na igreja, de Dia das Mães, por exemplo. O playback vai tocar uma música, as crianças vão cantar outra, em um outro tempo vão pegar aquela cartolina, vão pôr na frente do rosto, e o que as mães fazem? Chora, tá vendo? É um ciclo de soleil, tá vendo uma aurora boreal na frente, e sai daqui feliz da vida. Aí você dá meia caneta para elas, elas ficam todas contentes, vão guardar aquele negócio pelo resto da vida. Não tente fazer isso em Dia dos Pais, não dá certo, mas em Dia das Mães dá. Olha e admira. Eu vou falar uma coisa para você que está namorando. Quem está namorando? Deixa eu ver sua mão aí. Vocês estão namorando, não casado. Namoro. Você que já é casado não é novidade para você, você já sabe disso. Você que está namorando, anota isso aí.
Se não houver admiração, não haverá nenhuma possibilidade de se você se realizar nesse namoro e no seu futuro casamento. A gente não tem nenhum tipo de contentamento e não consegue amar nessa forma quem a gente não admira. Machistas não amam, porque eles gostam de espelho. Machistas não conseguem amar, porque ele olha para uma mulher querendo que ela seja homem. Portanto, ele não consegue ser feliz nos seus relacionamentos. E estraga os relacionamentos de todo mundo. Estão me entendendo? Sim ou não? É olhar para o outro e admirá-lo. E a admiração faz você suspirar. E você admira algo que você nunca vai ter. Portanto, você precisa daquela pessoa perto de você. Porque os opostos, eles podem até se atrair, mas não ficam juntos. Mas os complementares ficam. Se admiram. Admiração, reciprocidade. Mas isso é humano. Quando a Bíblia fala de questões espirituais de amor, ela não usa filos. Ela usa uma palavra específica, ágape. Que todo mundo fala ágape, então eu vou falar ágape também, tá bom? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Que palavra que você acha que está lá no original? Que João escreveu? Ágape. Portanto, ele é amor. Ele não tem, ele é. Descartou-se sentimentos. Sentimentos temos para nos mover diante de ações e de situações no mundo. Você fica triste, tristeza vem, tristeza passa. Se a tristeza não passar, claro, você está doente. Você fica com raiva, a raiva vem e raiva passa. Se a raiva não passar, você estará desempregado, preso, morto. A paixão vem, paixão passa, porque se a paixão não passar, você acaba casando, ou perderá seus bens. A paixão tem que passar, senão você vai ser internado também. Tudo isso é hormonal, e essas coisas têm que passar. Amor, e o amor passa? Não, você diz para mim que amor não passa, portanto ele está descartado de sentimento, ele não é sentimento. Amor não é sentimento, mas ele vai produzir muitos. É impossível amar sem se entristecer. Não tem como. Se você ama, você inevitavelmente vai se entristecer. Todo aquele que ama vai ser afetado por tudo que acontece com o objeto do seu amor. Portanto, se você ama alguém, todos os sofrimentos de alguém serão seus sofrimentos e você vai se entristecer. Amor é uma atividade de alto custo, por isso que o mundo não quer saber disso. Amar é caro. É impossível amar sem se enfurecer. Deus se ira? Sim ou não? Por que ele ira? Porque ele é amor. A ira de Deus está diretamente relacionada ao seu amor, porque a ira de Deus é contra tudo que atinge você. A ira de Deus se revela contra o pecado e contra tudo que danifica ou interfere, invade o reino de amor dele. Se você é uma pessoa que ama, você vai se enfurecer contra qualquer ataque ao objeto do seu amor. Amar é sofrer, é se entristecer, é se alegrar também, porque quem ama se alegra. Concorda comigo? Sim, amor provoca sentimentos, mas ele não é um. Segunda coisa. Se o amor não é um sentimento, ele é o quê? Por favor, atente para isso. O amor é um estado do ser. E se você for esquecer alguma coisa até agora, não se esqueça disso. Amar é um estado original do ser. A primeira coisa que desapareceu da vida de um ser humano quando ele pecou, quando ele peca, é a capacidade intrínseca de amar. Vou contar uma história que você sabe. Tem um homem chamado Adão, bonitão, altão, olhou para a esposa dele e lá de longe ele viu aquela mulher lá, toda eufórica, saltitante, excitante, excitada, esquisita, com aquele fruto na mão. Quando ele olhou para Eva, ele bateu o olho e já sabia o que tinha acontecido. Nem tentado ele foi. Ele olhou e falou, ai, ai. Ela comeu. O que eu faço agora? Eu amo essa mulher. É a mulher mais linda desse mundo.
Por que você está rindo? Não é não? Ela é bonita mesmo. E olhou e falou, quer saber? Eu não vou viver aqui, porque não existe paraíso sem ela. Paraíso para mim é Eva. Eu vou comer esse fruto e vou morrer com ela. Ai, que história linda! Ai, que história maravilhosa de amor! Aí ela come, ele come, e aí aparece Jesus. E Jesus fala assim, Adão, o que você fez? Eu? Foi essa mulher aí. Na hora ele pôs ela na frente da bala. Na hora. Aquilo que ele sentiu quando ele viu Eva, só era possível porque ele era perfeito. Porque assim que ele comeu o fruto, aquilo que sustentava o amor que ele sentiu por ela desapareceu. Porque amor é dom. Seres humanos não são capazes de amar nenhum, nem pai, nem mãe, nem filho, nem amigo. Absolutamente nenhum ser humano é capaz de amar. Amar é dom, mas o fruto do Espírito é amor. Sai o Espírito Santo, não há amor. Não há amor. E se existe um átomo de amor em você, é porque Deus o está produzindo. Sem Deus, ninguém ama. O que temos sem Deus é um egoísmo com alto nível de sofisticação. Isso é o que nós estamos chamando de amor, porque não amamos e não permanecemos e não sofremos com absolutamente nada que não nos provém benefícios. Simples assim. E amor não é isso. Quantos amigos nós temos e mantemos e dizemos que amamos, que só nos dão prejuízos? Quantas coisas nós temos que dizemos amamos, que não nos beneficiam em nada? Isso é egoísmo, altamente sofisticado, mas não é amor. Adão olhou para Eva, e aquilo que mantinha o seu amor por Eva, era a sua conexão com Cristo. Perdeu a conexão com Cristo, perdeu a capacidade de amar. Portanto, se pecado, e atente para isso, pecado na Bíblia é não amar. Simples assim. Sério, pastor? Sério? Dá uma definição de pecado. Não amar. Pergunta para João, 1 João 3,4, diz assim, todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Portanto, o que é pecado, Jesus? Pecado é não amar. O que é lei, Jesus? A lei é amar. Perguntou para Jesus, Jesus, o que é a lei? O que ele vai falar para você que é a lei? A lei é amar. Se a lei é amar e pecado é transgressão da lei, o que é não amar? Pecado. Fácil. O que é conversão? Conversão é transformar alguém que não ama em alguém que ama. Isso é conversão. É pegar alguém que é incapaz de amar e transformá-lo em alguém que ama. Isso é conversão. Se você entendeu, diga sim, eu entendi. Se você crê, diga sim, eu creio. Porque se você não entendeu, não vai dar para ir daqui para frente. Pecado é não amar. Então para que serve a lei? Então quer dizer que matar não é pecado? Adulterar não é pecado? Veja bem. Paulo, quando ele começou a falar isso, ele diz assim, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Vou te explicar numa situação corriqueira. Fui para casa, tomei um banho. Saí do banho. Peguei minha toalha e deixei do lado da cama. Não do meu lado, obviamente, do lado que a minha esposa dorme. E ela chegou e olhou para aquela toalha, olhou para minha cara e falou assim, o que é isso aqui? Desculpa, amor. Tomei outro banho. Fui para o mesmo quarto, com a toalha molhada, e deixei do lado dela na cama. Ela olha para mim e diz assim, amor, o que é isso aqui? Desculpa, tomei outro banho. Um casamento pode acabar por causa disso? Pode? Na primeira vez que eu deixei a toalha na cama, eu disse que eu sou uma pessoa distraída. Na segunda vez que eu deixei a toalha na cama, eu disse que eu sou uma pessoa que não está prestando atenção. Na terceira vez que eu deixei a toalha na cama, eu estou dizendo, eu não me importo com o que você fala. Um casamento não termina com uma toalha deixada na cama. Mas esse recado, não me importo com o que você pensa, termina qualquer relacionamento. Para que serve a lei?
A lei é Deus chegar para uma pessoa como eu, emburrecida pelo pecado, e dizer assim: você não é capaz nem de saber quando você não está amando. Então eu vou te deixar alguns indicativos para você perceber que o seu amor bateu asas e voou. Quando você deixar de me amar, uma coisa vai acontecer: você vai começar a colocar qualquer outra pessoa na minha frente. Você vai começar a adorar, e adorar pessoas que não são eu, porque o primeiro indício de que você não está me amando é quando você começa a me trocar por outras coisas. Quando você parar de me amar, tem uma coisa que vai acontecer: você vai deixar de se adaptar e de se entregar aos meus planos, e vai começar a fazer você mesmo plano para você, e vai achar que sou eu que tenho que carimbar seus planos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque você vai começar a preencher cheque e esticar para o céu para eu assinar. Quando você para de amar, tem algumas coisas que você começa a fazer. Você começa a adorar, você começa a fazer coisas para você, para me substituir. Se você não me ama, você não vai se sentir feliz em parar de trabalhar, parar de fazer suas atividades para passar tempo comigo. Mas se você me ama, você vai querer me reconhecer como seu Criador e vai parar para ficar comigo no dia que eu falei para você fazer isso. Porque qualquer pessoa que ama gosta de passar tempo exclusivo com seu amor. Se você ama o outro, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai querer pegar as coisas dele, você não vai querer atentar contra a vida dele, você não vai mentir para ele, você não vai ficar cobiçando as coisas dele. Pelo contrário, você vai querer que ele se dê bem. Se você ama as outras pessoas, você não vai trair elas. Tiago falou disso. Ele disse assim: todo aquele que peca, que transgride a lei em um só ponto, se torna como? Culpado de todos. Esse texto aí, vou falar bem baixinho, tá? Esse texto não está falando de sábado. Vou voltar. Esse texto está falando de amor. Leia o texto inteiro. Ele fala de amor. É amor? Amor. Ele fala que não precisa de 10 sintomas para você identificar quando uma pessoa não está amando. Um só já é suficiente, porque todos os 10 mandamentos apontam para uma coisa só. Eles são 10 sintomas que indicam a ausência de amor a Deus. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas se me amais, guardarei os meus mandamentos. Você não guarda mandamento para amar, você guarda mandamento porque ama. Entendeu? Sim ou não? Vou dizer agora algumas coisinhas e vou terminar, porque se você dormir aí eu vou ficar meio chateado. Primeira, qual é a luta de Satanás contra você? Por favor, em nome de Jesus, leve muito a sério o que eu vou te dizer. A luta de Satanás contra você não é para te jogar numa sarjeta. A luta de Satanás contra você não é para fazer você ter uma overdose ou sair daí ficando difamado. A luta que Satanás enfrenta contra a sua vida, e ele usa todas as armas que podem contra a sua vida, é fazê-lo parar de amar. Porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, antes de alguém tentar agredir você, roubar você, romper com seus sonhos, antes de Satanás tentar passar uma rasteira em você, ele tem necessariamente que fazê-lo parar de amar, porque todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele avança contra a sua vida e você se dá bem. Não foi isso que aconteceu com José? José era um rapaz que amava a Deus, então ele foi pegado, ele foi pego, foi maltratado, foi tirado sua roupa, foi jogado no fundo do poço, foi tirado do fundo do poço para ser vendido como escravo, caiu lá, se deu bem um pouquinho, daqui a pouco chegou, tomou outra rasteira, vai a dona a Potifira, pega o José vai parar na cadeia, é esquecido como termina a história de José? Porque tudo o que se fez contra José, fez com que José se desse bem. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, se você não ama a Deus, as tentações são desnecessárias, porque a única coisa que Satanás quer fazer com você, se você não ama a Deus, é te manter bonitinho, bem arrumado, perfumado, engravatado, fazendo de conta que ama, porque para ele está ótimo. Presta atenção em mais isso, que isso é importante. Onde o amor é capaz de ir? O que o amor é capaz de fazer?
Você está com a Bíblia aí? Êxodo capítulo 32, verso 32. Esse texto é assustador. Êxodo 32, verso 32. Se você achou, diga achei. Agora, pois, disse Moisés, perdoa-lhes o pecado. Ou se não, o que está escrito na sua Bíblia? Risca-me, peço-te. Da onde? Do livro que escreveste. Que livro que é esse aí? Deus chega para Moisés e falou: Moisés, vai morrer todo mundo, eu vou fazer uma nova nação sobre você e seus filhos. Deus está provocando Moisés. Moisés falou assim: Senhor, se for necessário eu abrir mão da minha vida eterna, por eles eu abro. Moisés abriu mão da sua vida por amor? Não, não, irmão. Ele abriu mão da eternidade por amor. Ele falou: se for necessário tirar para que eles entrem, então tira. Isso é ágape. Não há lucro nenhum em fazer isso. Romanos capítulo 9, verso 4. Dá um salto lá para outra ponta. Romanos 9, 4. E Paulo falando de amor, sem citar amor. A maior frase de amor que Paulo fez. E Romanos capítulo 9, verso 4, você achou? Diga achei. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que está escrito aí? Separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Falou: Senhor, se eu sair, eles entram? Jovem, você já ouviu falar de chuva serôdia? Já? Já viu falar? Chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo? Se você está esperando sinal da volta de Jesus, vou te dizer, nenhum sinal indica a volta de Jesus antes de chuva serôdia. Nenhum. Você pode ver tudo quanto é sinal do mundo. Antes de chuva serôdia, nada vai acontecer. Portanto, se existe uma coisa que a gente tem que atentar, é pelo derramamento, melhor, pela aceitação da igreja, da ação do Espírito Santo. Mas se você achou que o Espírito Santo vai nos tornar em super crentes, que vai sair por aí dando ordem para defunto, o Espírito Santo na chuva serôdia vai produzir uma coisa, mas o fruto do Espírito é amor. O que o Espírito Santo fará na chuva serôdia com a sua igreja é fazê-la amar. E você pergunta como? Dessa forma. Porque se você sair por aqui e se encontrar qualquer pessoa pelas ruas dessa cidade e disser essa frase para ela: eu amo você e quero vê-lo no céu, e se for necessário que eu saia de lá para você entrar, eu faço isso, e essa pessoa disser não, ela vai ouvir essa frase no dia do juízo e vai dizer: eu mereço morrer. Porque todas as pessoas que estarão do lado de dentro da cidade santa não estarão por sua presença ou ausência de pecado. Porque dentro da cidade santa só vai ter uma pessoa que pisou nesse mundo e não pecou. Todos que estarão dentro da cidade santa pecaram. Todos. Portanto, ninguém vai estar lá porque não pecou. E do lado de fora, todo mundo pecou também. E ninguém vai estar do lado de fora porque pecou muito. Porque tem muito mais gente, aliás, tem gente dentro que pecou muito mais do que quem estava fora. Qual é a diferença? A diferença é que quem está dentro daquilo que chamamos de céu, um dia alguém olhou para ele e ofereceu para ele graça, bondade e amor, e ele disse: sim, eu quero. E quem está do lado de fora, foi oferecido para ele esse amor, ele falou: não quero saber. Então ele vai dizer: verdadeiros e justos são os teus caminhos. Senhor, o senhor está certo em me matar, porque uma pessoa que fala não para o amor desse tem que morrer mesmo. O amor define o destino de todo mundo. Todo mundo. Chuva serôdia produzirá, abre aspas, quando o Espírito de Deus descer sobre o povo de Deus, ele produzirá neste povo um caráter semelhante ao de Cristo. E quando o caráter de Cristo for plenamente refletido na vida do seu povo, ele virá
para reclamá-los como seus. Fecha aspas. A chuva temporã produziu conversões. A serôdia produz amor nas pessoas. Amor. Estou terminando. Se chuva serôdia é isso, o que é juízo investigativo? Já ouviu falar de juízo investigativo? Já ouviu falar de juízo? Você acha que o juízo é um negócio que todo mundo se levanta lá e tal, e todo mundo vai lá e vê os livros para ver se você pecou? Não. O universo não precisa saber se você pecou, isso é óbvio. O que o universo precisa saber? O universo precisa saber se você o ama. Essa é a pergunta que ainda falta ser respondida. Deus não levantou esse povo para dizer para as pessoas apenas que Jesus as ama. Existe Bíblia, existe igreja, existe família, existe oxigênio para a gente saber que Deus nos ama. A pergunta que ainda falta ser respondida para terminar a história é se você o ama. Um dia Satanás estava diante de Deus, acusando-o de não ser capaz de produzir amor genuíno nas suas criaturas. E Deus falou, pergunta para Jó se ele me ama ou não. E Jó foi lá e falou, eu amo o Senhor. Agora termina. Evangelho de João, vocês estão em pé aí faz um tempão, né? Nem estava vendo. Vai ficar mais um pouquinho. Relaxa. Evangelho de João, capítulo 21, verso 15. É o que a gente começou, quero terminar com esse texto. Está comigo? João 21, 15. Eu posso ler esse texto com fundo musical? Posso? Manda, vem um. Você já entendeu tudo que eu falei até agora? Sim ou não? Depois de ter comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse, apacenta os meus cordeiros. Pausa. Jesus chega para Pedro e pergunta, Pedro, você me ama? E o que Pedro responde? Não se esqueça que João escreveu o seu evangelho em grego. O que você acha que está na boca de Jesus? E que palavra você acha que está na boca de Jesus quando ele pergunta? Filéu, eros? A única palavra que interessa. A que ele usou quando ele falou assim, você tem que gostar do seu inimigo. Não, ele falou, você tem que amar o inimigo. Gostar você pode não gostar, mas amar você tem que amar. A palavra que Jesus usa para perguntar para Pedro é ágape. O único que lhe interessa, porque é um amor que Pedro não é capaz de produzir. É só Deus que faz isso acontecer. E que palavra você acha que Pedro usa para responder? Amigo, Pedro usa a palavra filos. Filos. Mas como na nossa língua é tudo amor, mas eu vou traduzir na linguagem de amanhã. Está assim. Pedro, você lembra do dia que eu olhei para você e falei assim, você vai me negar, Pedro? Todo mundo vai sair correndo e você vai sair correndo junto. E você levantou a mão e falou, eu não vou não. Esses vão, eu não. Ainda que todos te neguem, eu nunca te negarei. Lembra, Pedro? Eu falei para você assim, Pedro, o galo vai te lembrar que eu estou certo e você está errado. Você precisa muito mais de mim do que você acha que você precisa. Pedro, você lembra do dia que eu cheguei para você e falei assim, Pedro, Satanás te reclamou para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece seus irmãos. Você falou assim, não. Eu estou pronto para ir para contigo, tanto para a prisão como para a morte. Lembra? No mesmo dia eu falei, não, Pedro. Você não está pronto, Pedro. Porque quando eu falo de conversão, Pedro, na sua cabeça, a conversão é vir para a igreja. Conversão na sua cabeça é mudar de roupa. Conversão na sua cabeça é mudar de vocabulário. Conversão na sua cabeça é ficar comendo soja agora. Conversão na sua cabeça é ficar pensando nas horas e ficar medindo saia com fita métrica. Conversão não é isso aí não, Pedro. Não estou falando da música que você escuta. Não é só isso. Nós estamos falando de brinco, de piercing, de tatuagem, de pulseira, de cinema, de bateria, desse monte de coisa que a gente adora passar tempo conversando. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando se você me ama. E isso para mim é conversão. Conversão não é mudança de roupa, não é mudança de comida.
Não é mudança de música. Conversão é mudança do estado do ser. E uma pessoa que não ama, agora ama loucamente, radicalmente. Eu estou perguntando isso. Não, Senhor, não, eu sou convertido. Não me ofenda dizendo que eu não sou convertido. Não, você não é mesmo. Pedro, vou te perguntar, você me ama? Senhor, já que o Senhor falou esse assunto, eu te curto. 1000 likes para você, Senhor. Eu gosto de você. Gosto mesmo. Gosto de verdade. Eu te admiro profundamente. Quem faz o que o Senhor faz? Entrou no meio da multidão, pegou um marmitex do menino lá com 5 pães, peixinhos, virou comida para todo mundo, olhou para Lázaro, sai para fora, e lá veio o defunto. Os fariseus chegam com um monte de perguntinha de efeito. O Senhor está no meio. Eu te admiro, o Senhor é fantástico, incrível. Eu nunca vi ninguém igual ao Senhor. Mas se aquilo que você estava fazendo semana passada é amor, o que eu estava fazendo não é. Então não posso dizer que eu te amo. Eu gosto de você muito, filos, de todo o seu coração, mas não te amo. Eu não te amo. Perguntou-lhe pela segunda vez: Pedro, você me ama? O amor que eu produzo em você? Senhor, tu sabes todas as coisas. Mas se eu comparar tudo que eu fiz semana passada por você e tudo que você está fazendo por mim, enquanto eu tentava de todas as minhas formas e recursos convencer o mundo inteiro que eu não tinha nada a ver contigo, o Senhor me agarrou com aquela cruz, como se a cruz fosse sua, e convenceu o universo de que você nunca ia me abandonar. Como eu posso chamar isso de amor? Amigo, essa é a pergunta mais importante da vida de qualquer pessoa. Porque diante do trono, onde todos os destinos se dividem, você não vai falar sobre as coisas que você fez, porque todas as coisas que você fez e está fazendo só dizem uma só: se você o ama. Se você o ama. E o universo quer saber se você o ama, porque dessa pergunta para frente é que o seu destino é definido. Jesus anda pelo esse corredor hoje, está passando pelo seu banco, ele senta do seu lado, ele sussurra no seu ouvido e fala: o que você está fazendo aqui? Por que você veio para cá? O que você vai fazer a hora que você sair daqui? Você me ama? Porque se você quer ficar em sintonia com o céu, se você quer ficar a eternidade comigo, eternidade com alguém que não se ama é uma definição própria para inferno. Céu é passar o resto da eternidade amando e sendo amado. Isso é céu. Estar em sintonia com o céu é levantar os olhos para Deus todo dia e falar: Senhor, eu te amo. E Ele olhar para o céu de você e falar: eu também. Porque a história de amor não é a história de um Jesus que passa todo o tempo correndo atrás de você. História de amor é quando você escuta a voz, vira as costas, abre os braços e fala: Senhor, me ama, Senhor? Ele fala: sim, eu te amo. Você fala: eu também. Eu sou louco por você. Eu gosto da sua presença. Eu gosto das suas coisas. Pedro olha para Jesus e fala: Jesus, eu gosto da festa. Eu gosto do bolo. Eu gosto da música, da bexiga, da decoração, do suquinho, do refri. Eu gosto do salgadinho. Mas eu não gosto do aniversariante. Você me ama? Você me ama? Essa é a pergunta mais importante da sua vida. Você me ama? Pedro olha para ele e se entristece, porque pela terceira vez Jesus fala assim: quer dizer que é esse amor que você tem por mim, carnal? Pedro fala assim: não tem outro, é isso aí, Senhor. O Senhor quer? Uau! Eu vou orar, mas eu preciso em nome de Jesus dizer um negócio para você. Em nome de Jesus. Porque eu tenho certeza absoluta que essa é a coisa mais importante que eu já falei para você. E com certeza a coisa mais importante que eu vou falar na minha vida para você. Mais importante de todas.
Tudo o que você fez durante esses últimos dias, eles são um indicativo universal sobre uma única pergunta. Mas esse texto me incomoda, porque quando Deus chega para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Pedro fala assim: Senhor, eu não te amo. E ele fala: beleza, apacenta os meus cordeiros. Eu falo: Jesus, tá doido? Eu sou o cordeiro? Pensa você chegando para o seu filho, seu namorado, sua esposa, seu amigo: você me ama? Aí seu filho fala: ah, pai, isso é legal, mas te amar, eu não te amo. Já pensa: amor, você me ama? Ah, você é legalzinha, mas não... Olha, isso gera anos de terapia. Pedro, você me ama? Não. Atente para isso. Atente para isso. Essa é a grande mensagem do texto. Pedro tinha que descobrir uma coisa que você tem que descobrir. Eu já constatei que no meu mundo é impossível sobreviver sem máscaras. No meu mundo não dá. Tem gente que chega para mim e fala: Robson, eu gosto de gente sincera. Mentira, ninguém gosta de gente sincera. Amor, você acha que eu tô gorda? Acho. Não dá. Faça uma experiência. Segunda-feira seja o sincerão. Acorde sincero e vá dormir sincero. Fale tudo o que você está pensando. Não minta para ninguém. Fale exatamente o que lhe vem na mente. Para o seu patrão, para o seu esposo, seus filhos, seus vizinhos. No final do dia, você vai estar sem casamento, você vai estar desempregado, você vai estar mal com todo mundo. Vem aqui no culto de quarta-feira e fala seus pedidos sinceros. Ah, qual é o seu pedido de oração? Eu queria matar o primeiro ancião. Estou com raiva dele. Não. Esse tipo de pedido não vai. Qual o pedido sincero do primeiro ancião? Ah, se eu pudesse punha fogo e tudo aquilo. Não dá. Mas se você sentir vontade, você fala outra coisa. Estou exagerando. Mas você sabe disso. No nosso mundo, você tem que esculpir uma máscarazinha, senão você não consegue nada. O problema é quando Deus chega para você e fala assim: se entrega para mim. E eu pego a minha máscara e falo: Senhor, eu passei 40 anos esculpindo essa máscara. É a coisa mais valiosa da minha vida. E sabe o que ele faz? Clac! Eu não quero sua máscara, eu quero você. E se você é uma pessoa que não me ama, é isso que eu quero. Sério, Senhor? Sério? Porque quem produz amor em você sou eu. Você não vai me amar e depois vai chegar. Você chega e aprende a me amar. Ou você segura na minha mão, anda comigo, me ouve, fala comigo, se aventura comigo, vive uma vida comigo, olha nos meus olhos. Não é a sua capacidade de me amar, é a minha de produzir amor em você. Olha para mim que eu vou te fazer me amar. Eu sou apaixonante. Pedro, você não me ama? Maravilha, Pedro. Pela primeira vez nós tivemos uma conversa, porque todas as outras você falava que você era o cara. Descobriu que você não é. Eu não te amo, Senhor. Então vamos embora. Você vai ouvir uma canção agora que fala de um Deus que quer estar perto de você. Porque a única coisa que você pode fazer hoje é dizer para Deus: Deus, eu estou sinceramente desconfiado, mas o que eu quero fazer é ficar tão perto de Ti, tanto tempo, que vai chegar uma hora que a gente vai se confundir um com o outro. Eu quero aprender a Te amar. Eu quero aprender a Te amar. Eu quero que cada momento da minha vida seja um momento a mais de aprender a Te amar. Eu quero que o alvo da minha vida seja um dia olhar nos Teus olhos e dizer: Senhor, certo, do jeito certo, com a palavra certa, eu Te amo, eu Te amo. Eu vou falar uma coisa para você agora. Quando essa canção chegar no seu ouvido, ela não é uma obra de arte para ser apreciada, é pão para ser comido. Onde você está, feche seus olhos. E eu vou te sugerir uma coisa. Fale para Deus e conte para Ele como tem sido seus dias, suas escolhas, suas vontades. Peça para Ele sondar seu coração e ver se a soma das suas escolhas, das suas vontades, das suas decisões, do seu desejo de passar tempo com Ele juntos dá amor. E depois que você conversar com Ele, eu te sugiro que chegue para Deus e fale: Deus, eu me rendo. Eu não sou capaz de Te amar. Ou o Senhor produz amor em mim, ou não vai rolar. Mas eu quero ser alguém conhecido por alguém que Te ama.
Eu não quero que as pessoas me conheçam por alguém que está querendo ir para o céu a despeito do resto. Mas eu quero que as pessoas me conheçam por ser alguém que ama. Eu quero que as pessoas conheçam a minha igreja como uma igreja que ama. Eu quero isso. Se você no meio da sua oração disser essa frase, eu vou pedir e eu vou desafiar você a ficar em pé na hora que você falar essa frase. Eu quero ser alguém que te ama. Porque na hora que você faz isso, o universo vira a chave a teu respeito. E a pergunta que eles precisam saber para que a história termine é respondida na sua vida. Você é o sinal. É você? Sim ou não? Sim ou não? Fale com ele. E se isso for sua vontade, eu quero orar com você, dizendo isso com seu corpo. Eu, Senhor, sou alguém que quero te amar. Vem estar ao meu lado. Eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio. Minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram. Meu caminho perdeu o sentido. E ao chorar no escuro percebi havia alguém ali.
Quando o universo pergunta, existe alguém aqui que ama o Senhor? Aqui está um povo para responder: sim, eu amo. Eu amo. Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O mundo precisa saber de que não somos capazes de fazer aquilo que prometemos fazer, mas Deus é. Deus em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Pai querido, teu amor é impressionante, grandioso. Tua presença, Senhor, é esmagadora. Aqui estamos, Senhor, na ousadia de se colocar em pé para nos oferecer a Ti para uma coisa que nós já sabemos que não somos capazes de fazer. Mas somos provocados, Senhor, a pensar que é exatamente assim que toda a história boa contigo começa. Quando a gente admite os nossos fracassos. E é difícil, é verdade, para a gente admitir um fracasso em amar, que aparentemente é tão simples, mas Senhor, obrigado por nos lembrar que é de um milagre que nós estamos falando. E o que pedimos a Ti, Senhor, nessa noite, nesse lugar que o Senhor escolheu para isso, é que opere em nós o milagre de Te amar. Pai querido, o mover do Teu Santo Espírito em nós nos faz desconfiar de nós mesmos. Portanto, o que a gente quer, Senhor, é viver a radical experiência de tê-lo produzindo em nós este amor inigualável, insuperável, eterno. E que isso seja, Senhor, a conexão que temos com a eternidade. Pai querido, faz do Teu povo um povo conhecido no mundo todo como um povo que ama, para que o mundo creia. Faz de nós, Senhor, pessoas conhecidas onde quer que estejamos, como alguém que ama inconfundivelmente. Pai, o nosso pedido nessa noite é que cada lágrima que rolar, cada gota de suor ou cada sangue que escorrer, cada experiência que nos alegremos ou cada experiência que nos deixa triste, cada vez que cairmos, cada vez que levantarmos, cada palavra que falarmos ou ouvirmos, cada sermão pregado, cada sermão assistido, cada música, Senhor, que nós cantarmos, compormos, ouvirmos, cantarmos juntos, cada vez que pisarmos na Tua casa ou sairmos dela, cada momento, cada instante da nossa vida seja um momento a mais de nos aprofundar, avançar em Te amar, de aprender a Te amar. Que nenhum segundo da nossa existência seja desperdiçado em um ser e um viver sem amor, mas que cada dia, cada passo, nós possamos, Senhor, mergulhar na santidade do Teu amor. E que seja, Senhor Jesus, o alvo da nossa vida, mais do que tudo que possamos pensar, estar em pé do jeito que estamos agora, no dia que o Senhor rasgar o céu para dizer o nome de cada um que está aqui, e o mundo se esconder, Senhor, e aqueles que hoje, Senhor, insistem em ficar em pé enquanto nós nos ajoelhamos, naquele dia em que todo mundo se ajoelhar e a gente vai ficar de pé, que seja o alvo da nossa vida olhar nos Teus olhos, que sabem tudo e sabem o nosso coração e sabem exatamente o que o Senhor fez aqui, dizer para Ti, Senhor, olhando para Ti agora, com olhos abertos, queremos dizer, Senhor, Tu sabes todas as coisas e Tu sabes a perfeição da obra que fizeste no nosso coração. E aqui, Senhor, de agora em diante, de uma vez por todas e para sempre, Senhor, nós Te amamos. Te amamos. Pai querido, faz isso. Em nome de Jesus. Amém.